Welcome to another class of our English course. Muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de inglês. Agora, a primeira parte da aula 3, que na verdade essa seria a aula 4, né? Porque agora as aulas são divididas em duas, então a que seria a aula 2 foi a aula 2 e 3, mas vamos contar assim que é mais fácil. Aula 3, parte A. Maravilha? Hoje eu trouxe um vídeo diferente. Eu tirei esse vídeo do Instagram. Eu não lembro agora o nome do rapaz que gravou esse vídeo, mas ele tem uns quadriculados aí porque é um vídeo com legenda. E aí, para não estragar a surpresa da gente primeiro escutar, eu coloquei esse quadriculado aí que deu uma estragada, mas o importante é a gente ouvir o vídeo para a gente poder ver o quanto a gente consegue captar antes da gente fazer aquilo que a gente já está acostumado a fazer nessa aula, que é colocar a descrição do vídeo e ir estudando parte por parte, frase por frase, tudo que ele fala. Mais uma vez é um vídeo com menos de 1 minuto, porque tem que ser um vídeo rápido, para ser um vídeo que você consiga estudar no decorrer da semana. Você que já está fazendo essas aulas aqui já sabe como fazer, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá, vou dar o play no nosso vídeo para a gente começar a nossa aula. Hoje vai ser uma aula onde a gente vai ouvir o vídeo, falar ali ponto a ponto tudo que ele falou nesse vídeo, vamos aprender vocabulário e na próxima aula, que vai ser na próxima quarta, parte 2 dessa aula, nós vamos aprender gramática. Maravilha? Então vamos lá, eu vou dar o play no vídeo para a gente ver o que tem nesse vídeo aí para a gente aprender. Vamos nessa? Let's go! In many ways, America is amazing, but it's also really weird. Here are 3 wacky things that you'll find about American culture. Number 1, things are huge. Highways, cars, stores, food, and even people are really, really large. In America, you can find soda cups as big as your head. That's a huge size, Grandma. Huge! Number 2, we love small talk. When you're walking around the streets of the US, strangers will greet you by saying, "How are you? What's going on?" The funny thing is that they're not really asking how you're doing. They're just saying hi. Number 3, football is more popular than soccer. While the rest of the world is obsessed with soccer and the World Cup, Americans love American football and, of course, Super Bowl Sunday. Everyone gathers with family, friends, and food to watch their favorite players score touchdowns. And you can't forget about the funny commercials. Like any country, the USA has its quirks, and if I missed any, let me know what they are in the comments down below. De 0 a 5, quanto você entendeu? 0 eu não entendi nada, Fernando. Meu Deus do céu, o que é isso, cara? E 5 eu entendi tudo. Coloca aí nos comentários o quanto você conseguiu compreender. E se você entendeu 0, 1, 2, não precisa ficar desanimado não, tá? Realmente é assim, essa é a metodologia da nossa aula. Se você já vem fazendo essas aulas, você sabe que conforme você for estudando no decorrer da semana, lá para sexta-feira você está praticamente entendendo todo esse vídeo aqui, se você fizer certinho do jeito que tem que fazer. E como que é o jeito certo? Então, ó, você está assistindo a aula hoje, certo? Aí você vai entrar no grupo do Telegram. Por quê? Você vai ter que entrar nesse grupo do Telegram, que está aqui o link na descrição. Porque no grupo do Telegram eu vou colocar esse vídeo, o material didático dessa aula, onde você vai poder ficar lendo e estudando com esse vídeo, e também o áudio desse vídeo. E qual é o jeito de estudar aqui? Você assiste essa aula, e daí você no grupo do Telegram, você vai pegar o material didático e vai consultar uma vez por dia. Uma vez só o material didático. Você vai pegar esse diálogo aí, esse monólogo, na verdade, e vai ler o que ele está falando ali, todo dia. E leia de preferência em voz alta, tá? Para você acostumar os músculos da sua face, da sua garganta a falar inglês. E o áudio ou o vídeo você tem que ouvir várias vezes no dia, várias. Por isso que são vídeos de menos de 1 minuto. Porque você precisa ouvir 10, 15, 20 vezes todos os dias. 15 vezes hoje, 15 vezes amanhã, 20 vezes depois de amanhã e assim por diante. Até a próxima aula. É assim que se faz. 7 dias ouvindo esse áudio várias vezes. Ao ponto de você praticamente memorizar tudo que esse cara está falando. Essa é
A forma como a metodologia dessas aulas aqui desse curso funciona. Então, se você ainda não está no grupo do Telegram, já está perdendo tempo. Vai lá, porque já tem das outras 2 aulas o material didático com áudio e vídeo para você estudar. Lembrando, se você chegou aqui agora nessa aula de gaiato, a primeira que você está vendo, está conhecendo esse negócio aqui agora, o ideal é você fazer essa aula, estudar por 1 semana essa aula. Não vê se já tem 3, então vou fazer 1 por dia. Não funciona se você fizer desse jeito. Você tem que estudar 1 aula por semana. Quando eu falo 1 aula, porque agora a semana tem 2. Então seriam essas 2 aulas, a de hoje e a de quarta. É um vídeo desse, tá? Você vai pegar esse vídeo e estudar por 1 semana. Aí você pode voltar na aula 1, pegar o vídeo da aula 1, assistir a aula 1 e ficar 1 semana estudando a aula 1. Vai para a aula 2, estuda a aula 2. Pula essa, vai para a próxima, porque você já fez essa e assim por diante. Maravilha? Então, é isso aí. Não se preocupa se você não entendeu muito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver a descrição para facilitar a nossa vida. Vamos ver parte a parte tudo que o rapaz falou. E no fim da aula a gente vai ouvir de novo, só que lendo, para ficar mais fácil, beleza? Então vamos nessa. Então, ó, esse vídeo ele está falando sobre 3 peculiaridades, coisas excêntricas que você vai encontrar nos Estados Unidos. Basicamente é isso que fala o vídeo, tá? Ele fala sobre coisas que são estranhas nos Estados Unidos em comparação com os outros lugares. Maravilha? Então, ele começa falando assim, ó. In many ways, America is amazing. A América é maravilhosa de várias formas. Então, in many ways, várias formas. E aí, já vou aqui começar, ó, vamos já falar um pouco de vocabulário aqui, ó. Ways é caminhos. Só que eles usam a mesma palavra para caminho, literalmente, caminho. This is the way, esse é o caminho, certo? Eles usam a mesma palavra para falar de formas, porque na verdade né? Existem vários caminhos para fazer a mesma coisa. Many ways, várias formas. Então eles usam a mesma palavra, beleza? Ways. Então ele está falando que em many ways, né, em várias coisas ou de várias formas. Na verdade eu traduzi aqui como coisas, mas é de várias formas também, dá na mesma, tá? America is amazing. A América é maravilhosa. Amazing é maravilhoso, maravilhosa. Lembrando, né, como eu sempre falo aqui, os verbos em inglês não tem masculino e feminino. Então não existe maravilhoso e maravilhosa. Existe amazing. Beleza? But it's also really weird. Ó, mas, but, ó, but é mas. But it's also também é. It's also é também, tá? Outra forma de falar também, tem várias formas de falar também, tá? Also é uma delas. Nesse contexto que a gente está falando aqui, a gente usa o also. It's also também é bem esquisita. Really weird. Weird é esquisito. Mas espera aí, você colocou bem? Really não é realmente? É, realmente, mas se você fala assim, aí, realmente esquisita, falaria. Mas não é mais comum a gente falar bem esquisito? Quando você vê uma pessoa esquisita, você não fala assim, você é realmente esquisito. Você até fala, não é estranho falar assim. Mas no vocabulário do dia a dia ali, a gente acaba falando assim, você é bem esquisito. É bem estranho, é bem esquisito. Então, por isso que eu usei o bem. Mas se você quiser colocar aqui como realmente também, dá na mesma. Lembra que eu sempre falo, inglês não se traduz, inglês se interpreta. A gente não está aqui para ficar traduzindo inglês, a gente está aqui para interpretar o que é dito e não ficar traduzindo, tá? Eu vou até, em uma das próximas aulas, eu vou tentar trazer esse assunto da interpretação e tudo mais. Vocês vão ver, eu vou trazer algumas frases ou algumas palavras que em inglês seria muito estranho se a gente traduzisse. Se a gente não tivesse esse recurso da interpretação, ficaria muito esquisito, tá? Então, a gente interpreta por conta disso. Aí ele continua, ó. Here are 3 whack things. O que é whack? Whack things. Whack é excêntrico, diferente, peculiar.
pode ser até esquisito, tá? Pode ser até traduzido como esquisito. Então tá aqui, ó. Aqui estão 3 coisas, 3 things é coisa, excêntricas ou peculiares, whack, that you find, 3 whack things that you find about American culture. Então, 3 coisas excêntricas que você encontrará, ó, encontrará, lembra do will aqui, ó, you find, o will aqui abreviado está transformando o verbo find, de encontrar, em encontrará. About American culture, a respeito da cultura americana. Então, 3 coisas excêntricas que você encontrará na cultura americana. Quais são essas 3 coisas que ele listou? Bora ver. Aí, primeira, number one, things are huge. Huge, enormes. As coisas são enormes. Things are huge. Tá? A pronúncia dessa palavra é huge. Beleza? Aí ele fala highways, cars, stores, food and even people are really large. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Highways, rodovias, cars, carros, stores, lojas, food, comida, e até, tem uma acentinha aqui que eu esqueci de pôr, ó, e até as pessoas, and even people, ó, even, até, and even people, são muito, are really, de novo, ó, really de realmente, mas esse really não é de realmente. Pode até ser, mas ele é de intensidade, ele é para intensificar. It's really huge, really large, muito grande. Então é por isso que eu não traduzi como realmente, eu traduzi como muito, porque esse really é um really de intensidade. Ele está intensificando aquilo, ele está mostrando que aquilo ali é muito, pra caramba, entendeu? Então, are really large. Então, até as pessoas são muito grandes. Plural aqui, Fernando. Olha eu vendo os erros aí, ó. Quem sabe faz ao vivo, tá vendo, gente? Aí tem uns errinhos aí também, ó. O teacher aqui, na hora de fazer o material, dá umas erradas. Mas vamos nessa. O importante aqui, ainda bem que eu tô errando no português, não é no inglês, né? Olha só. Tô melhor no inglês que no português. Então, vamos nessa. Continuando aqui o que ele disse, ó. In America, na América, e aí vai ter sempre aquela pessoa que vai falar assim, ai, por que eles chamam os Estados Unidos de América e não de Estados Unidos? Gente, a mesma coisa do Brasil. O nome do país deles é Estados Unidos da América. Estados Unidos da América. O nosso é República Federativa do Brasil. E como que a gente chama o Brasil? Brasil. Então não é errado ele chamar o país dele de América. Vai ter gente aí que vai falar que não gosta, que chama de América, porque a América é o continente. Tá, mas o país deles é Estados Unidos da América, eles chamam de América, não é... É assim, entendeu? Então é muito comum, tá? Você dificilmente vai ver um americano chamando os Estados Unidos de Estados Unidos, the United States. Eles geralmente vão chamar de America, beleza? You can find soda cups. Você pode encontrar soda cups é copos de refrigerante. Soda é refri, tá? Refri em geral, assim, a coca, a soda em si, o guaraná, todo refrigerante, soda cups, as big as your head. Tão grande quanto a sua cabeça. Então, lá nos Estados Unidos, você pode encontrar um copo de refrigerante. Os copos de refrigerante podem ser grandes como sua cabeça. No Brasil, assim é bem grande, na verdade. Se você vai no Burger King, não chega a ser desse tamanho aqui. Geralmente é assim os do BK, né? Aqui no Brasil, ó. Ó, como eu sou cabeçudo, velho. O tamanho do copo do BK é metade da minha cabeça. Lá você encontra assim, ó.
É aqui, ó, não dá pra vocês terem essa dimensão igual eu tô vendo aqui, mas é grande, é grande. As big as your head. É refri, hein? Dá quase 1,5 litro isso aqui, cara. Aí tem uma frase lá, né, como se fosse de uma propaganda no fundo que fala That's a huge size, grandma. Esse é um tamanho grande, vovó, entendeu? Tá aqui, ó. Na América, você pode encontrar um copo de refrigerante tão grande quanto a sua cabeça. E aí a vozinha da propaganda fala, este é um tamanho grande, vovó. Aí uma mulher fala, huge, grande. Tá? Por que eu deixei esse as big as de vermelho? Porque vocês já sabem que aqui no nosso material didático, o que está de vermelho vai ser a parte de gramática going deeper. Vamos aprender mais como usar essa estrutura, que é usada para comparação. Vamos ver outros exemplos de como se usar, outras frases onde a gente pode aplicar isso aí, aprender a falar isso aí no jeito positivo, no jeito negativo, porque aí é positivo, né? Aí tá afirmativo, na verdade, tá dizendo que você encontra copos tão grandes quanto a sua cabeça, mas tem um jeito negativo de usar essa estrutura também, e aí você vai aprender na próxima aula de quarta-feira, que vai ser aula de gramática, beleza? Então, se você já está interessado nisso aqui, em aprender isso aqui, já vai lá e ativa as notificações para você não perder quando eu postar a próxima aula na quarta-feira. Lembrando que também, ó, hoje esse vídeo está saindo aqui, na segunda-feira está saindo esse vídeo, amanhã eu ponho um corte dessa aula, na quarta-feira eu boto a parte B dessa aula, e aí eu vou pôr na quinta um corte, na sexta outro corte, eu vou pondo cortes das aulas no decorrer da semana para que fique fácil aí para quem está assistindo também. Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Number 2. Então a primeira parte lá dos Estados Unidos que ele acha excêntrico é que as coisas são muito grandes. E a segunda excentricidade, segunda peculiaridade, mais fácil, né? Segunda peculiaridade dos Estados Unidos, na opinião dele, é que we love small talks. O que são small talk? Small talk eu coloquei aqui conversa fiada. Mas não necessariamente no ponto negativo, porque conversa fiada em português é meio pejorativo, né? Mas conversa fiada é só uma conversa que não tem um propósito. Sabe? Quando você fala uma coisa sem propósito nenhum, você só quer falar, entendeu? Ele mesmo vai dar uma explicada mais ou menos o que ele quis dizer com o small talk aqui. Então ele fala, nós amamos, we, que é nós, tá? Ó, pronome nós, we. Love. Lembrando aqui, ó, gente, ó, que muitos brasileiros falam essa palavra love. Não é love, é love, 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 tá? Então não é love. Nós amamos conversa fiada ou conversa aleatória. Pode ser traduzido também como uma conversinha aleatória, assim, sabe? Por exemplo, ele explica aqui, ó, nesse parágrafo mesmo ele já explica, ó. When you're walking around the streets, ao andar pelas ruas, when you walk around the streets, ao andar pelas ruas of the US, né, do ZEUA aqui, do ZEUA, strangers will greet you by saying, os outros, aqui na verdade ele usou a palavra strangers, que é os estranhos, mas é mais traduzido como usou, mas não é estranho de esquisito, tá? É estranho de pessoa estranho, uma pessoa que você não conhece, tá bom? Mas eu preferi interpretar isso aí como os outros, tá? Os outros te cumprimentarão dizendo. Então, strangers will greet you by saying. Will greet you, te cumprimentarão, ó, te cumprimentarão no futuro. Ele está colocando o verbo greet, que é cumprimentar, no futuro, o will aqui, ó. By saying, dizendo, como você está? How are you? How are you? E aí, ó, aqui vai ser, por que está de azul? Por que está de azul isso aí? Você já viu lá no material didático, quando está de azul é o básico. Então, ó, na gramática do nível básico, o que vocês vão aprender? A cumprimentar. Quando? Na quarta-feira, na próxima aula. Se você quiser aprender todos os cumprimentos em inglês, todas as formas de cumprimentar, quando você chega, quando você se despede, como que você se cumprimenta em inglês? Próxima aula é para você. Se você quer aprender, às vezes você sabe uma, duas, mas eu vou falar de vários, pelo menos assim uns 5 cumprimentos.
e umas 5 formas de se despedir, como que funciona essa dinâmica em inglês. Então, fica aí. How are you? Então, né, os estranhos vão falar para você, how are you? What's going on? Como você está? O que está pegando? What's going on é o que está pegando, o que está acontecendo, né? O que está havendo? What's going on? O que está pegando? Então, isso é small talk. Mas por que isso é small talk? Pô, o cara só está perguntando como é que você está. Será que ele está mesmo perguntando como é que você está? Vamos ver que ele vai continuar falando aqui, ó. Ele diz que a pessoa vai te cumprimentar falando aquilo, mas olha o que ele fala aqui, ó. The funny thing is... E o engraçado é that they're not really asking how you're doing. E o engraçado é que eles não estão realmente perguntando como você está. Olha que legal, cara. Eles estão perguntando, mas na verdade não é isso que ele quer saber. Só estão dizendo oi. They're only saying hi. Então, ó. The funny thing is, a coisa engraçada é that they're not really asking, eles não estão na verdade ou realmente perguntando how you're doing, como você vai, como você está. They're just saying hi. Olha só, é igual em português a gente faz isso. Sim, não tem quando você encontra uma pessoa conhecida, você fala, beleza? Você não está perguntando como a pessoa está, você não está perguntando se está tudo beleza com ela, você está falando beleza, e a pessoa responde como? Beleza. É assim, em inglês, vocês vão ver quando vocês estiverem assistindo filmes e séries, entendendo tudo com mais clareza e perfeição, daqui uns 7, 8 meses fazendo essas aulas aqui, sempre com frequência, vocês vão ver que vocês vão aumentar muito a capacidade de vocês verem um filme, assistir um jornal, alguma coisa em inglês, entender o que está sendo falado. Vocês vão reparar que muitas vezes eles falam assim, ó, how are you? E a outra pessoa responde com a mesma coisa, how are you? Em vez da pessoa falar, I'm fine, thanks, estou bem, obrigado, ela fala, how are you? Ela responde com a mesma pergunta. Por quê? Porque é o nosso famoso, beleza? Beleza? Entendeu? É a mesma coisa. Então, nem sempre quando alguém falar, how are you? Ela está querendo dizer, how are you? É só um small talk, é só um oi. Simples assim, beleza? Let's move on, vamos pra frente. Number 3. Football is more popular than soccer. Isso aqui é diferente mesmo. Futebol, né? Eles chamam o futebol, futebol americano de futebol, tá? Futebol americano, que é o que eles chamam só de futebol, é mais popular, is more popular, é mais popular, treina essa frase, ó, is more popular than soccer, do que, esse do que é o than, tá? Do que futebol, que é o nosso futebol. Maravilha? Uma dica que eu já vou dar para você, que às vezes eu esqueço dessas dicas nas aulas, mas agora que eu lembrei eu já vou falar. Quando você estiver fazendo as revisões e tudo, pegue algumas frases aleatórias do contexto e fale elas. Escuta o cara falando e repita, tente pronunciar igual ele está falando, porque isso vai treinar os músculos da sua face a falar inglês, tá? Ficar só ouvindo e entendendo não vai te ajudar a falar inglês. Para falar inglês, o ideal é você começar a botar para fora. Treina. Entendeu? Fala aí, ó. Is more popular than soccer. Is more popular than soccer. Treina essa frase, ó. Football is more popular than soccer. Football is more popular than soccer. Treina. Pega umas 5, 6 frases assim e vai treinando isso para você falar. Vai para um lugar quietinho, se você tem vergonha dos outros, fala assim, eita, o que essa pessoa tá falando? Eu ia lá louca, falando sozinho, meu. Não liga para isso. Pratique. Aí ele vai falando aqui, ó. While the rest of the world is obsessed with soccer and the World Cup, enquanto o resto do mundo é obcecado por futebol e a Copa do Mundo, while the rest of the world,
O resto do mundo, the rest of the world, is obsessed, é obcecado, with soccer and the World Cup, com futebol ou por futebol e a Copa do Mundo. Americans love American football and, of course, Super Bowl Sunday. Super Bowl Sunday. Os americanos amam futebol americano e, claro, domingos de Super Bowl. The Americans love American football. Amam o futebol americano. And of course é uma expressão muito usada, viu, gente? Quando você for concordar, é claro. And of course, e claro, Super Bowl Sundays, domingo de Super Bowl, que é o evento mais assistido dos Estados Unidos, cara. Eles realmente amam isso. E esse ano é engraçado, né? Porque esse ano eles conseguiram transcender isso pro mundo, cara. O Super Bowl desse ano foi o Super Bowl mais assistido fora dos Estados Unidos na história. A quantidade de pessoas fora dos Estados Unidos que assistiu ao Super Bowl é impressionante, cara. Impressionante, assim. E isso mostra que eles estão conseguindo fazer esse esporte ficar popular no mundo, cara. Tem muita gente que eu conheço, eu mesmo sou fã de futebol americano, eu acho um esporte muito inteligente, que quando você não entende, você acha que é sem noção, os caras lá se trombando, mas não é, cara, é um jogo muito inteligente. É igual War, sabe o War, aquele jogo de tabuleiro War, que você vai ganhando território, ganhando território, ganhando território, ganhando território. Então, o futebol americano funciona mais ou menos daquele jeito. Um time tem que defender o território e o outro tem que ganhar o território. E o campo é o território. Então, quanto mais você avança, mais território você está ganhando. Então, é muito louco, cara. É um esporte muito inteligente, muito estratégico também. Talvez por isso que as pessoas estão começando a abrir os olhos para esse esporte aí. E aí ele vai falando sobre o que os americanos fazem no domingo do Super Bowl. Everyone gathers with family and friends and food to watch their favorite players score touchdowns. Todo mundo junta família, amigos e comida para assistir seus jogadores favoritos fazerem touchdowns. Touchdown é quando o time conquista o campo todo. Aí é touchdown. Aí fez os pontos. É como se fosse o gol do futebol, é o touchdown no futebol americano. E é quando o time ganha o espaço, ganha o campo todo. Ele conquista todo o campo. Aí aqui tá vermelho, porque olha só que interessante. Aqui em português a gente usa seus, né? Seus jogadores favoritos. Só que em inglês não dá para fazer isso. Olha aqui, ó. Aqui está escrito deles, their, deles, e não seus. Uma coisa que eu vejo que no início muitos alunos fazem, dando aula eu vejo muito isso, assim, os alunos do início eles tendem a querer falar o inglês pensando em português. Aí ele fala assim, por exemplo, Rachel got your car. A Raquel pegou o seu carro. Se você falar isso em inglês para uma outra pessoa, a pessoa vai fazer, a Raquel pegou meu carro. Você tem que falar assim, a Raquel pegou o carro dela e foi trabalhar. Sabe esse seu que a gente usa e em português a gente entende perfeitamente? Fernando pegou o seu carro e foi para o Ceará. Você vai entender que o Fernando pegou o carro dele e foi para o Ceará. Você não vai entender que o Fernando pegou o seu carro e foi para o Ceará. Mas em inglês não é assim. Se você falar dessa maneira, eles vão entender errado. Então, eles são muito específicos. O meu é meu, o seu é seu, o dela é dela, o deles é deles, nosso é nosso e assim por diante. Eu não tenho o seu para dar a entender que é o dele, na verdade, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui diferentes cores, tá? Então, their é deles. Então, eles se juntam. Eles juntam a família, os amigos, ó. Gather é juntar, ó. Gather é juntar, se reunir, gather. With family, com família, amigos e comida, para assistir o jogador deles, os jogadores favoritos deles, fazerem o touchdown. And you can't forget about the funny commercials.
E não podemos esquecer dos comerciais engraçados, tá? Forget é esquecer, ó. Forget. Can't forget, não pode, ó. Can't é não pode. Can é pode. Can't, com apóstrofe T, não pode. Esquecer. Funny commercials, comerciais engraçados. Beleza? E about é a respeito de, sobre, about. E aí ele continua aqui, ó. Like any country, the US has its quirks. O que é quirks? The US has its quirks. Peculiaridades. Então ele está dizendo, ó. Like any country, como qualquer país, the USA has its quirks. Os Estados Unidos têm suas peculiaridades. Its, suas, seus, do país. Por que tá its e não your? Porque o país é uma pessoa? Não, é uma coisa. Então é it. O pronome para o país é it. E aí a gente usa o its como sua para o país. Então sua e seu para coisas, objetos, animais e coisas aleatórias no geral, it. O país tem suas peculiaridades. Eu vou fazer uma aula específica sobre os pronomes e os possessive adjectives, para ficar bem claro para vocês. And if I missed any, let me know what they are in the comments down below. E se eu esqueci alguma, and if I missed any, se eu esqueci alguma, me diga nos comentários aqui embaixo. Então, ele está dizendo, né, que tem as peculiaridades, mas se ele esqueceu de alguma, para falar nos comentários qual foi a que ele esqueceu. Então, é isso aí, gente. Ó, tudo isso aí é o que aquele cara falou. Agora, vamos fazer, para a gente encerrar nossa aula, vamos fazer aquilo lá que a gente já está acostumado a fazer. Eu vou colocar a descrição toda agora e a gente vai só ouvir ele falando e acompanhando. E aí eu quero de novo que você me responda de 0 a 5 quanto você entendeu agora do que ele falou. Vamos nessa? In many ways, America is amazing, but it's also really weird. Here are 3 wacky things that you'll find about American culture. Number 1, things are huge. Highways, cars, stores, food, and even people are really, really large. In America, you can find soda cups as big as your head. That's a huge size, Grandma. Number 2, we love small talk. When you're walking around the streets of the US, strangers will greet you by saying, "How are you? What's going on?" The funny thing is that they're not really asking how you're doing. They're just saying hi. Number 3, football is more popular than soccer. While the rest of the world is obsessed with soccer and the World Cup, Americans love American football and, of course, Super Bowl Sunday. Everyone gathers with family, friends, and food to watch their favorite players score touchdowns. And you can't forget about the funny commercials. Like any country, the USA has its quirks. And if I missed any, let me know what they are in the comments down below. E aí, e dessa vez? Quanto que você conseguiu entender de 0 a 5? Tenho certeza que já foi mais do que você entendeu da primeira. Maravilha? Viu como a gente fazendo desse jeito ajuda bastante? Então não deixa de fazer a atividade. Vai para o grupo do Telegram para você continuar aprendendo, continuar desenvolvendo o seu inglês. Beleza? Eu sei que esse método aqui ele parece ser meio difícil porque você já está aprendendo inglês com inglês real. Não tem o beabazinho, não tem. Aqui é inglês da vida. Você está aprendendo inglês da vida. Mas acredite, isso funciona. Eu estudo francês nessa mesma metodologia e eu fico impressionado, cara. Se eu tivesse aprendido inglês desse jeito, eu teria chegado no meu nível de inglês muito mais rápido. Muito mais rápido mesmo. É impressionante como essa metodologia, apesar dela no início ser um pouco assustadora, por ser complicado, você está ouvindo nativo falando inglês do jeito que ele fala mesmo, mas no longo prazo, e quando eu falo longo prazo, não é tão longo prazo igual um curso de inglês tradicional de 5, 6, 7 anos, não. É um longo prazo. Nessa metodologia aqui, a gente está falando de 8 meses, para você ter uma vasta compreensão do inglês. E se você fizer algumas outras coisas junto com essas aulas, alguns outros estudos, algumas coisas que vão te ajudar a memorizar mais, que vão te ajudar a desenvolver mais a sua fala, cara, isso aqui é a receita perfeita para você aprender inglês, tá?
E tá aqui, de graça, por 1 ano para você. De graça, totalmente de graça. E não é que depois de 1 ano eu vou cobrar, não, depois de 1 ano vai acabar. Eu vou colocar aqui 1 ano de aulas gratuitas no YouTube para você aprender inglês com essa metodologia. E eu espero de coração que você realmente aprenda. Eu quero daqui 1 ano pegar depoimento de gente aí falando que, meu Deus, cara, aprendi inglês com isso aqui. Certo? Então é isso, gente. Esse é o fim da nossa aula. Vai lá para o grupo do Telegram para você fazer as atividades, para você continuar estudando com esse áudio até a próxima aula. E aí depois da próxima aula você vai aprender mais coisas ainda agora de gramática aqui desse texto. O que a gente aprende de gramática? O que tem mais para aprender aí além de tudo que eu falei hoje? Na quarta-feira vocês vão aprender muito mais coisas, acreditem, muita coisa legal vocês vão aprender na próxima quarta-feira. E é isso aí. Não esquece de dar o seu joinha aqui, tá? Deixa um like aí, gente. Comenta, deixa o seu comentário, o que você tá achando das aulas. Me fala aí o que você acha que daria para fazer de diferente, o que daria para melhorar, que eu vou fazer questão de ler, vou responder, eu vou ajudar vocês. Eu tô aqui para ajudar vocês. Então, por favor, deixe seus comentários dizendo o que vocês estão achando. E também comenta lá, né, na hora que você ouviu a primeira vez, quanto que você entendeu e quanto que você entendeu na segunda. Beleza? Então, essa foi a nossa aula. See you on Wednesday. Bye, bye. Fui.